discutimos um exemplo de equilíbrio de corpo rígido com uma estrutura presa por um cabo e por um pino fixo. Pois bem, neste vídeo de hoje nós vamos discutir o engastamento ou apoio fixo. Vamos imaginar uma barra totalmente presa aqui numa superfície. Imagine como se fosse aqui uma peça de madeira presa no concreto ou um pilar, né, preso aqui nessa estrutura que é uma base. Então, este corpo é o nosso sistema. Se ele tem, né, um peso, esse peso está localizado no seu centro de gravidade e ele vai fazer sobre a superfície uma ação para baixo. Então, essa base que está recebendo aqui o corpo vai receber uma ação, logo vai ter uma reação vertical. Vamos considerar agora uma força horizontal aplicada sobre essa peça, sobre o nosso sistema. Vejam bem, esta força, ela tende a causar dois efeitos sobre esse corpo. Ela tende a empurrá-lo para a esquerda. Então, esse corpo exerce uma ação sobre a superfície aqui, tendendo a levar a superfície junto. Logo, a superfície vai exercer uma reação contrária, impedindo esse movimento de translação. Entretanto, esta força também tende a causar uma rotação desse corpo em relação a essa posição onde ele está fixo. Imagine se você segurar com a sua mão uma caneta, uma régua, e aplica uma força exatamente como estamos fazendo aqui, como se fosse a mão segurando, e a força aplicando aqui. A caneta ou a régua tende a girar. Quando ela tende a girar, parte desse corpo vai exercer ações para a direita sobre a sua mão, como essa barra está exercendo aqui. E a outra parte vai exercer ação aqui para a esquerda, tendendo a causar uma rotação, portanto, desse corpo. Essas ações que são exercidas aqui para a esquerda e essa aqui para a direita vão gerar uma força resultante sobre esse corpo na metade superior da parte que está presa aqui para a direita e na metade inferior para a esquerda. Essas duas reações estão formando o que nós chamamos de binário. Então, essa reação, nós sabemos que o binário tem um momento e tem força resultante igual a zero. Uma anula a outra, porque o efeito de translação nós já analisamos. Então, este engastamento gera uma reação impedindo a rotação deste corpo, neste caso no sentido anti-horário, então a reação terá que ser no sentido horário. Portanto, neste engastamento aparecem as seguintes reações. Uma reação vertical devido ao peso do corpo que exerce uma ação sobre a superfície. Uma reação horizontal impedindo o movimento para a esquerda. E um momento binário que vai impedir a rotação. Então, vejam bem, nós temos um conjunto chamado força binário. As forças impedem a translação e o momento do binário vai impedir a rotação. Vocês já devem estar acostumados a ver pessoas fazendo alongamentos, né? É muito comum aqui em Viçosa, nas 4 pilastras, as pessoas fazerem o alongamento antes de iniciar ou após terminar a sua caminhada. Normalmente, eles fazem uma ação, uma força sobre uma das pilastras. Essa pilastra ela não sai escorregando para cá. Por quê? Ela está rigidamente presa ao chão, ela está engastada aqui no chão. Então, devido ao peso da pilastra, a superfície exerce uma força para cima. E devido a essa ação dessa pessoa empurrando a pilastra aqui para a esquerda, a superfície vai exercer uma reação para a direita. Mas esta força também, se essa pilastra estivesse solta e fosse mais leve, né, essa pessoa poderia o quê? Girar a pilastra. Então, qual a reação que o piso, que o engastamento da pilastra aqui na superfície exerce? É um momento
em sentido contrário. Se essa pessoa tende a girar a pilastra para cá, a superfície vai ter uma reação em sentido contrário. Neste caso, nós colocamos no sentido anti-horário, mas ela seria no sentido horário. Pois bem, vamos agora analisar o exercício anterior, retirando aquele cabo. Estão lembrados? Tinha um cabo aqui. Se deixássemos um pino, essa superfície, né, esse corpo, essa barra com essa outra, iria cair, iria girar no sentido horário. Mas o engastamento substituiu o pino. Quando nós colocamos o engastamento, ele vai impedir esta rotação. Então, qual é o diagrama de ações, de reações, né, das vizinhanças sobre o nosso sistema? Nós vamos ter a força-peso exercido pela Terra e as reações do engastamento. Vejam bem, uma força horizontal, uma força vertical. Colocamos para a direita, né, e para cima. O momento devido à tendência de rotação, já colocamos no sentido anti-horário. Por quê? Este corpo tende a fazer o sistema girar no sentido horário. Então, o engastamento vai exercer um momento binário no sentido anti-horário. Nesta situação, nós vamos também aplicar as condições de equilíbrio, fazendo somatório das forças em y igual a zero. Neste caso, nós temos a y para cima e o peso para baixo. Veja que não tem mais aquela componente da tensão. Então, nós tiramos direto a y, que vale 10 kN, que está dirigido para cima. E tem também, né, o somatório das forças em x igual a zero. Não tem nenhuma outra força no eixo x, apenas o AX. AX, portanto, será igual a zero. Apenas um detalhe, que nós não estamos, nesta situação, considerando os pesos das peças que compõem o nosso sistema. Então, os pesos desta barra BD e da barra B são desconsiderados no exemplo. Pois bem, aplicando agora o somatório dos momentos das forças em relação também ao ponto A. Então, nós vamos ter somatório dos momentos em relação ao ponto A. O momento da força-peso. Como nós já vimos, o braço dessa força-peso é essa distância aqui, ó, 3 metros. Mais o momento. Veja que estou colocando mais, porque nós colocamos ele no sentido anti-horário. Se tivéssemos colocado no sentido horário, ele entraria com menos aqui. Entretanto, na hora de resolver o problema, nós iríamos achar o M com menos 30 kN vezes metro. Mas como nós já colocamos no sentido correto, ele apareceu como 30 kN vezes metro positivo. Então, nós indicamos, através também dessa seta, que está no sentido anti-horário. Vejam, portanto, que ao eliminar aquele cabo, vejam bem, a força X foi eliminada, mas apareceu um momento impedindo a rotação. E a força Y, neste caso, ela diminuiu. Ela não foi somada com aquela outra força que estava exercendo para baixo. Então, este é mais um exemplo de equilíbrio. A única diferença é que substituímos o cabo por um engastamento. Por hoje é só e até o nosso próximo. Obrigado.